Olá, eu me chamo Benedita Guerra, mas sou de Paz e também estou aqui com muito prazer na TV Relacionamento. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E estamos aqui com uma convidada muito especial. Uma honra receber Ana Maria Navarro. Bom dia, Ana. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, me coloco à disposição. Perfeito. Ana, eu acho que eu estou pertinho de você, viu? Eu estou na rua Fábio 800, esquina Fora. Você está pertinho, assim, eu estou aqui na Rua Tito. Então é verdade. Tá bom. Viu? Tá bom. Que altura que você está? Eu estou no número 800, é a esquina com a Aurélia. Nossa, é bem perto. Bem perto, né? Eu estou aqui no número 88, Ah, tá bom. perto do Senac. Ah, tá. Qualquer dia a gente toma um café. Sim, com certeza. Então, conta um pouquinho onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e por que você acabou escolhendo a área de saúde. Então, eu sou natural de Bauru, no interior de São Paulo, né? Eu nasci em 65, né? Passei a minha infância toda no interior, né? E com 14 anos, meu pai veio transferido para São Paulo, a trabalho, viemos todos para cá. E a partir daí, enfim, estudos, comecei a trabalhar com 18 anos, me formei em 2002 em Direito, depois eu fiz curso de pós-graduação, né, em Direito Civil, Direito Processual Civil, e também fiz um curso de pós-graduação em inclusão da pessoa com deficiência, porque eu também sou uma pessoa com deficiência desde o nascimento, né? Eu tenho uma deficiência física, e me locomovo com auxílio de muletas, né? Isso é desde lá da minha infância e tal. Então, assim, eu fiz aquela trajetória que todas as crianças aí da minha idade fizeram tratamentos. Na época o que tinha disponível para nós era a ACD aqui em São Paulo, né? Naquela época não tinha muitas instituições voltadas para esse atendimento, né? Mas, enfim, eu percorri toda essa trajetória que a maioria das crianças com deficiência percorre, mas assim, eu tive um desenvolvimento normal, eu venho de uma família com 3 irmãs, pais funcionários públicos, mãe professora, então assim, tive todo o desenvolvimento normal, estudei nos colégios que as minhas irmãs estudavam, enfim, toda uma vida assim, procurando viver normalmente, né? Mesmo com as limitações, né? Com relação à deficiência propriamente, eu acho que a história aí, ela é permeada por uma família que teve um olhar muito participativo, bom, um pai muito presente com relação a cuidar, assim, como é que eu vou dizer? Se eu puder definir para você a figura dos meus pais, eu diria que meu pai me colocou de pé, né? Eu tenho uma deficiência que no início era bem complexa, então para eu chegar a andar de muletas, assim, foi uma luta bem grande, e eu atribuo, né, muito dessas minhas conquistas ao auxílio dos meus pais, principalmente meu pai, que foi incansável até me colocar de pé, né?
E, então, é uma coisa que eu sempre, quando eu vou falar desse assunto, lembro dele, da participação dele desde o meu nascimento, né? E, a partir daí, vindo para São Paulo, estudando, comecei a trabalhar com 18 anos, né? Trabalhei em vários lugares, trabalhei na área da saúde com 18 anos, já comecei na área da saúde. É uma área que me encanta até hoje, porque foi o meu primeiro emprego. Eu permaneci na área da saúde por 10 anos, na área administrativa, aqui da Secretaria Municipal da Saúde. Depois eu me formei em Direito, passei por escritórios de advocacia bons. Depois também tive a oportunidade de participar de um trabalho na Secretaria de Estado da Saúde também. Trabalhei por 15 anos como advogada da Caixa Econômica Federal na área pública, né, tratando de área da habitação, fundo de garantia, uma série de coisas mais voltadas para as questões públicas do banco, né? E depois que me aposentei, né, na Caixa Econômica por tempo de contribuição e serviço, e voltei a estudar, né? E aí resolvi fazer a pós-graduação em inclusão das pessoas com deficiência na PUC do Rio de Janeiro, né? Mas, assim, eu já estudo esses temas há muito tempo. É que nunca consegui conciliar o trabalho, exatamente, com essas questões, mas sempre fui uma pessoa que pesquisou e, assim, para você entender, quando eu falo lá que aos 18 anos eu tive o meu primeiro emprego, coincidiu também com a formação, na época, do primeiro conselho da pessoa com deficiência aqui no município de São Paulo, que foi criado pelo então prefeito Mário Covas. Naquela época eu era funcionária da prefeitura, descobri que eles tinham criado esse conselho e fui ser voluntária nesse conselho, como era funcionária da prefeitura. Lá, então, aí que veio eu vim a conhecer outras pessoas com deficiência, que na minha trajetória até então eu não tinha essa convivência, não conhecia outras pessoas, né, com outras deficiências diferentes. Então, ali foi que eu adquiri ali uma experiência com outras deficiências, com outras necessidades, porque na minha trajetória até então, eu sempre fui a única pessoa, tanto na escola quanto nos lugares em que eu frequentava, não convivia, não conhecia pessoas, né? E daí que vem a minha experiência, o meu estudo vem a partir daí, né? E a área da saúde sempre me encantou muito, porque eu trabalhei em diversos departamentos dentro da Secretaria Municipal, depois fiz alguns trabalhos que eu considerei bem interessantes na Secretaria Estadual da Saúde, e como fiquei bastante tempo, né, mais de 10 anos, eu conheci bem as estruturas, os serviços, e tive a oportunidade de passar por várias assessorias e assim, aprender, né, algumas coisas com relação ao funcionamento mesmo, a criação do sistema único de saúde. Então, assim, isso não ficou marcado, porque foi a primeira experiência profissional, né? Então, basicamente, é isso. Hoje eu trabalho numa instituição, Associação Saúde da Família, né? E qual que é o meu trabalho? Sou advogada, tenho toda uma, vamos dizer assim, toda a minha instrução voltada para essa área, mas lá eu procuro, tento fazer um trabalho para a inclusão de pessoas com deficiência na associação, orientando com relação à lei de cotas e todas essas questões. Tenho feito um trabalho
conjunto com o pessoal de RH da associação, que é um pessoal muito competente, tenho aprendido bastante com eles e tenho tentado colaborar para que a gente consiga fazer esse processo da melhor maneira, né? E sempre tem um diálogo com outras instituições, vendo como é que as coisas caminham nessa área, né? Nós temos aí uma legislação vai fazer 32 anos, né? E existem algumas dificuldades com relação a algumas funções, né? Nós temos alguma dificuldade de preencher essas vagas, e também a questão da capacitação, né? Porque todo esse processo, ele começa no processo educacional, lá atrás, né? Para quem estuda esse tema e se especializa, você vai ver que existem aí uns gargalos que começam antes da empregabilidade, né? E justamente a inclusão das crianças com deficiência nas escolas, né? O tratamento que é dado para essa questão de políticas públicas mesmo, voltadas para a capacitação das pessoas. Então, assim, existem dificuldades que começam lá atrás e vão se estendendo, né? Ana, mas Deus depois aí para você ajudar esse contingente que merece toda a nossa atenção. Parabéns, você é uma guerreira, tá? E continue sempre, né? São maravilhosas, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho no seminário congresso de OSS, né? Tá? Sim. Que você abordou. Então, eu fui convidada justamente para responder algumas perguntas que foram enviadas, né, pelos associados do sindicato, justamente com relação ao cumprimento da lei de cotas, né, e então eu procurei trazer, né, questões como a importância de se trabalhar essas questões de forma também pontual, para estudar, ver como nós podemos solucionar, tentar melhorar a questão do cumprimento das cotas em situações em que você não localiza profissionais, principalmente em hospitais colocados, né, que existe uma dificuldade em algumas funções, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, que eu falei, é a necessidade de fazer capacitações para poder cumprir realmente essa legislação, que eu acho muito interessante que a gente tenha espaço para discutir, né, essas questões, como fazer isso de uma forma adequada, como não expor, né, tanto a instituição que está contratando, quanto a própria pessoa com deficiência que tem que ser resguardada né, tem que ser contratada realmente para exercer uma função, um trabalho, dar um retorno profissional para quem contrata. Eu acho muito importante, eu acho que é uma visão que a gente tem debatido para que a pessoa realmente seja inserida, incluída, faça parte da empresa, seja um trabalhador que vai ser avaliado, vai passar por todas as etapas dos outros trabalhadores, né? Então, é para exercer realmente a função, ser avaliado, ter possibilidade de progressão de carreira, e uma série de situações. Porque no começo da implantação dessa lei, a coisa não era muito clara. O que faziam? As maioria das empresas não sabia muito, e muitas ainda derrapam um pouco nessa questão de como fazer esse processo de inclusão, né?
E quando você não consegue também, em algumas funções, achar aquele profissional adequado para o lugar que você precisa, como buscar alternativas para capacitar, para ver a possibilidade realmente de treinar esse profissional de uma forma pontual. Então, assim, olha, nós não conseguimos aqui, então nós vamos fazer aqui um projeto, um treinamento, vamos procurar quem para treinar, como que vai ser feito isso. Quer dizer, são alternativas que eu acho que são muito interessantes e inteligentes para que isso realmente funcione, né? Porque a legislação está aí, ela precisa ser cumprida, ela é importante. Hoje, essa semana saiu um estudo, que eu ainda estou me debruçando agora, acabou de sair essa semana, do IBGE, com dados novos, né, atualizados, sobre as pessoas com deficiência. E, inclusive, abordando a questão da educação e da inclusão no mercado de trabalho, né? Então, ainda a gente está vendo aí o perfil, se isso mudou de 2010 para cá, vendo aí o que eles estão trazendo para nós de informações. O censo é muito importante para que a gente faça uma visão do que precisa ser feito, de políticas públicas, inclusive para tentar cumprir a lei de cotas da melhor maneira, né? Porque eu acredito que ninguém queira se utilizar dessa legislação apenas para arrecadar ou fiscalizar de uma forma... Ou seja, nós temos que criar condições, e aí tem que haver um diálogo entre todos, né? Com o governo, com o Ministério do Trabalho, com as empresas, né? com a participação das pessoas com deficiência também. Então, é muito importante a gente ter esse espaço de discussão para realmente fazer com que a coisa funcione, né? E procurar alternativas. E eu acho que desde que a gente parte para a discussão, para o debate, para o esclarecimento, para procurar alternativas, eu acho que é a melhor situação para que a gente realmente atinja um objetivo. E que essas pessoas, dentro das empresas, né, eu falo das empresas de uma forma geral, elas sejam tratadas ali, depois dessa inclusão, desse período de adaptação, como um trabalhador, como outro. Está lá, que vai ser avaliado, como eu disse. E se não funcionar, né, se não tiver correspondência, se não tiver bom para todo mundo, e tenha outro, né, que também precisa trabalhar, que também... E assim, vai girando essa coisa, vai melhorando, como uma coisa natural, né, dos trabalhadores, das empresas, que entra e sai, não é? Tem um ciclo, né, de trabalho, né? Então, é isso que eu acho muito importante, ter esses espaços de discussão. Eu, aqui no sindicato, fui convidada para participar de reuniões a esse respeito, achei muito interessante, porque, na verdade, a gente precisa conhecer todos os lados dessa situação para chegar numa questão que realmente você consiga fazer com que isso funcione, né? E eu acho que é o objetivo de todos, que isso seja cumprido, que funcione, mas de forma adequada, né? Então, a última pergunta era as suas impressões sobre o diagnóstico. Então, eu fiquei muito bem impressionada, justamente por essa possibilidade, né, porque, por exemplo, eu, como estudo essas questões há algum tempo, tenho uma visão, por ser uma pessoa com deficiência,
por ter participado como voluntária lá, então, uma visão muito, tinha uma visão muito focada na pessoa com deficiência, né? Então, mas depois de todo esse amadurecimento, de todo esse estudo, de poder dialogar com outras partes, com outras, acho muito interessante ter esse espaço e essa preocupação, porque o que acontece? Muitas vezes você vê que não existe esse diálogo, não existe essa preocupação de fazer cumprir de forma adequada, né? As pessoas se rebelam muito com aquela discussão de mas ninguém senta para discutir o que dá para fazer, como que vai fazer, vamos pegar aqui determinadas categorias profissionais e vamos ver se nós conseguimos treinar as pessoas, entendeu? E aí, com a participação, inclusive, acho muito importante também que os órgãos de classe, né, pudessem participar, né? Por exemplo, eu nas minhas pesquisas, eu nunca encontrei, tirando algumas exceções, órgãos de classe que tivessem as informações de quantas pessoas com deficiência ele tem na sua categoria ali, quantas pessoas estão desempregadas ali procurando, quantas são deficientes. Então, assim, alguns levantamentos foram feitos na própria OAB de São Paulo, né, mas não chegaram ainda a ser concluídos, né? Por exemplo, a gente pode perguntar, será que os conselhos da área da saúde têm essas informações? Né? Então, é importante trazer esse assunto, trazer essas questões, para a gente realmente entender melhor o que pode ser feito para a discussão desses assuntos, né? Se nem os próprios conselhos profissionais, por exemplo, se tem a OAB, que é o meu conselho, tem essas informações, como é que nós vamos... Será que o censo é suficiente para a gente fazer uma coisa mais direcionada? A informação correta é essencial, né? Então, pelo menos a mais fidedigna que a gente tiver, né? Para depois sentar, olha, vamos fazer um treinamento, quem pode fazer esse treinamento dentro das categorias, né? Aonde você tem uma defasagem de profissional. Então, eu acho que isso é essencial, não basta você ter uma lei e depois você, vamos dizer assim, se virar para cumprir, né? A gente tem que fazer as coisas de forma direcionada, gerindo mesmo esse processo, tem que fazer uma gestão desse processo de inclusão, né? E trazer outros atores para discutir. Olha, nós temos essa legislação, nós queremos cumprir essa legislação, mas nós precisamos de um suporte técnico aqui, né? Então, isso eu acho que é um avanço nessa discussão, trazer esses assuntos, tem que priorizar um pouco esse assunto para realmente começar a criar caminhos para resolver, para fazer uma coisa mesmo que eu acho que ainda não existe, que é trazer essa questão técnica, trazer essa questão profissional, são profissionais, né? A deficiência é uma porta de entrada para você equilibrar uma situação social em desequilíbrio, né? Mas o que nós precisamos? De profissionais treinados, pessoas preparadas, né? Em várias situações, você tem, sim, uma defasagem de profissionais. Isso é visível nos processos seletivos que são feitos, né? Os processos seletivos, a legislação, a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala de todos os direitos das pessoas com deficiência, né? Ela é de 2015, então muita gente nem sabe que essa legislação existe. Eu sei porque a minha experiência de falar sobre ela, muita gente não está muito acostumada com isso. Então, assim, ali existem todas as diretrizes para você, tanto para todos os envolvidos, tanto para o governo, quanto para as empresas, quanto para as próprias pessoas,
pessoas com deficiência, né? Então, como viabilizar isso de forma técnica, profissional, e trazer esses assuntos? Então, acho que tem que sentar governo, representantes de empresas, representantes de empregados, né? No sentido de quê? De trazer esse assunto à discussão e chegar numa solução para solucionar esses buracos, vamos colocar assim, que existem nessa questão, porque senão nós vamos ficar sempre com uma mão de obra rotativa em situações que você não tem uma progressão de carreira, não tem uma visão de carreira. É contratar, colocar ali nas funções que você consegue e está tudo certo, né? Então, tem funções que você nunca vai... Se você não fizer esse trabalho, você nunca vai conseguir, né, colocar aquele profissional ali, ou se não tiver possibilidade nenhuma. Eu sei de um caso só, que parece que é uma empresa de segurança de carro forte, em que na justiça se isentou de colocar um profissional ali, armado, etc. Né? Então, é o único caso que eu vi que foi excluída ali a possibilidade. Então, isso precisa ser muito bem discutido para preservar a empresa, para preservar a pessoa que está sendo contratada, né? Para que ela tenha essa oportunidade, porque, assim, de toda a minha experiência, eu acho que eu vi pouquíssimas pessoas com deficiência com aquele discurso: a empresa precisa me contratar, então não preciso me esforçar. Já vi postura desse jeito, combato isso com muita força, mas são pouquíssimas pessoas, perto de um universo grande de pessoas que querem trabalhar, que querem se capacitar, e querem fazer parte mesmo, né? Não só... Eu acho que quem deveria receber benefícios são realmente as pessoas que não têm condição de ir para o trabalho, né? E tanto é que nessa legislação da Lei Brasileira de Inclusão foi criado o auxílio inclusão. O que é o auxílio inclusão? O auxílio inclusão é uma verba vinculada ao Ministério da Previdência, em que a pessoa que recebe o benefício de prestação continuada, que tem condições de ir para o mercado de trabalho, ele vai para o mercado de trabalho, o benefício dele é suspenso, e o governo paga, junto com a empresa, meio salário. É um incentivo para as famílias de pessoas com deficiência que já recebem aquele benefício de prestação continuada, para que elas permitam, se aventurem no mercado de trabalho, tentem adaptar e serem incluídas no mercado de trabalho. Vamos supor que essa experiência não deu certo. O que acontece com essa pessoa? Ela retorna para o benefício de prestação continuada, sem ter que passar por todo o trâmite de comprovação, exames e etc., de que ela necessita daquele benefício. Porque o benefício, ela não sai do sistema, ela fica com o sistema suspenso. Isso é relativamente, muito recente, pouca gente conhece como funciona esse benefício. Eu mesma fui obter informações sobre quantas pessoas já requereram esse benefício no INSS para saber o impacto que isso já gerou, e eu ainda não consegui ter essas informações claras, mas, assim, já é um passo, já é uma coisa importante para que pessoas que tenham condições de trabalhar realmente vão à luta, né? Muito obrigado, viu? Olha, eu tenho um rápido de você. Vamos programar outro, que você tem bastante contribuído, né? Continue nessa missão fantástica que você tem, que Deus que colocou como líder, tá? Então, eu vou os agradecimentos a essa fantástica guerreira, né? Ao admirável, né?
Ana Maria Navarro, nós finalizamos mais um seu executivo. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para colaborar com o que for necessário, com o que eu tiver condições de colaborar. Muito obrigada, viu? E que vocês continuem também com o trabalho importante de vocês.